Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Eu sou a Larissa. Estaremos juntos todos os dias às 6 da manhã em adoração e intercessão. E que bom que você está comigo mais um dia. Hoje vou continuar falando sobre João 15, sobre estarmos ligados à videira verdadeira. E vou falar sobre os nãos de Deus na nossa vida e 3 chaves sobre o tempo de Deus. E no final, estarei orando por você e pela sua família. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, ok? Eu vou ler João 15, versículos do 1 ao 6. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Jesus, ele faz uma analogia, então se comparando a uma videira, e ele fala que ele é a videira verdadeira. Quando Jesus fala que eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo que existem outras fontes de vida que são falsas, que ele é a única fonte de vida verdadeira. E ele continua no versículo 2 dizendo que tudo que em mim não dá fruto, ele poda. Por quê? Porque é impossível você estar em Jesus e não dar frutos, e não frutificar. Tudo que na sua vida estiver impedindo de você frutificar, Jesus ele vai podar. As podas, elas são difíceis, elas doem, elas não são fáceis de receber. Elas têm épocas para acontecer e estações próprias. A poda de Deus, ela vem com estação. E é preciso que a gente respeite o tempo de Deus e as estações. Vamos viver o momento. E o tempo de Deus, ele respeita 3 pontos. Então eu gostaria de falar 3 chaves que o tempo de Deus respeita. A primeira, o tempo de Deus, ele vem a paz. Quando chega o tempo de você viver algo, a paz vem junto. Se existe algo que você quer muito fazer ou quer muito ter, mas você não tem paz, é porque não é o tempo de Deus. Porque no tempo de Deus, a paz reina. A segunda chave sobre o tempo de Deus é que o tempo de Deus ele vem com princípios. Talvez você queira muito alguma coisa e você está até sentindo paz para fazer isso. Só que a Bíblia condena. Então não faça ou não tenha, porque o tempo de Deus, ele vem com princípios. Se não estiver de acordo com aquilo que a Bíblia diz que é certo, não faça, porque você vai quebrar um princípio e lá na frente esse princípio vai te quebrar. A terceira chave do tempo de Deus é que o tempo de Deus ele vem com propósito. Tem propósito no que Deus faz. Tudo o que Deus está fazendo na sua vida tem um propósito. Todas as podas, todas as dores que você está sofrendo têm um propósito. As podas, elas antecedem os frutos. Parece o fim, mas não é. As podas, elas preparam os novos ramos, assim como o odre novo para um vinho novo. As podas, elas são para viver o novo de Deus, para vir algo novo na sua vida.
Às vezes você pode pensar que Deus te tirou algo e você às vezes até se desespera. Mas calma, porque o fruto na hora certa, ele vem. Coisas boas são tiradas da sua vida porque estão impedindo o propósito de Deus de acontecer. A poda às vezes nos deixa feio, aparentemente infrutíferos, mas os frutos virão na estação certa. Um exemplo, a fruta, o morango. O morango não dá o ano inteiro. Ele tem a estação certa para dar. E assim, as podas de Deus também são para que a gente dê mais frutos. E no momento certo, nós daremos. Isaías 26:16 diz assim: Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Deus os corrigiu, a correção de Deus os flagelou. E o que eles fizeram? Eles oraram, eles continuaram orando. As podas de Deus são coisas que vêm para você ir buscar cada vez mais. As podas de Deus são correções, são os nãos de Deus, que às vezes a gente não percebe. As podas de Deus são as portas fechadas que às vezes que nós recebemos. O que determina a vida de uma árvore não são as folhas e os frutos, mas são as suas raízes profundas, aquilo que ninguém vê. Então não espere ter frutos doces se você ainda possui raízes amargas. E raiz é aquilo que você tem no secreto com o Senhor. Você tem buscado a Deus? Porque quanto mais você buscar a Deus no seu secreto, mais as suas raízes serão aprofundadas. Os dons são expostos. As frutas nascem na medida que as raízes se aprofundam. Muitos de nós estão sendo podados para que as nossas raízes desçam e na hora certa os frutos apareçam. Eu creio que você está sendo podado para que a sua raiz desça e você frutifique no momento certo. Então não fuja do processo, respeite o tempo de Deus. Jesus fala que Ele é a videira e quem está nele, Ele poda para dar mais frutos. Então andar com Deus tem podas, andar com Deus tem nãos. E o não de Deus, ele é pedagógico. Só que a gente não gosta às vezes de receber o não. O sim de Deus a gente celebra. E o não, muitas vezes a gente chora. Mas nós precisamos aprender a celebrar os nãos de Deus também. Porque Ele tem um propósito para esse não. E Deus é um bom Pai. Então celebre os nãos de Deus na sua vida. O sim é quando você é contratado. O sim é quando deu certo aquele financiamento. O sim é quando você consegue ter sua casa. O sim é a chegada de um filho ou a mudança da cidade. É celebrativo. Mas o não precisa também ser celebrativo, porque os nãos de Deus nos forjam. Deus nos prova para ver se nós ficamos com Ele nos dias maus também, e não só nos dias bons. Deus muitas vezes nos prova, nos poda, nos diz não, para provar o nosso coração. Saiba receber os nãos de Deus, ainda que doa, porque Ele vai te preparar para o sim que vai vir amanhã. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome. Obrigada, Deus, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Senhor, abra os nossos olhos espirituais e nos dê entendimento para que a gente possa entender o tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, que a gente respeite o Seu tempo em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que a gente possa entender e começar a celebrar os nãos que nós temos recebido. Receba os nãos de Deus, porque os nãos virão. Em nome de Jesus. Pai, que cada vez mais a gente possa estar na Tua presença, que a gente possa colocar o Senhor como
a nossa única e verdadeira fonte de vida, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa cada vez mais estar na sua presença, para que a gente possa aprofundar as nossas raízes em Ti, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que se até hoje você não tem buscado estar na presença do Senhor, que hoje você se comprometa a estar na presença do Senhor em nome de Jesus, para que você possa aprofundar as suas raízes e comece a dar fruto na estação certa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã às 6 da manhã, em adoração e intercessão.